O milagre que mudou a vida de Henrique, da escuridão à luz na Igreja Universal. Henrique sempre foi um homem trabalhador. Aos 38 anos, dono de uma pequena oficina mecânica em São Paulo, ele se orgulhava de nunca ter deixado uma conta atrasar ou uma família passar necessidade. Mas, em 2022, tudo desabou. Primeiro, veio a pandemia que já tinha abalado seus clientes. Depois, uma dívida antiga com o banco, que ele achava estar quitando, voltou como uma avalanche com juros abusivos. Em poucos meses a oficina foi penhorada, o carro da família foi levado, e Henrique se viu com uma dívida de quase R$120 mil, sem perspectiva de pagamento. O pior não era a falta de dinheiro, era o desespero que o consumia. Henrique começou a ter crises de pânico. À noite acordava suando, com o coração acelerado, como se algo ou alguém estivesse sufocando. Ele não acreditava em coisas de espírito, mas aquelas noites eram um inferno. Sua esposa, Ana, chorava em silêncio, vendo o marido se afundar. Os filhos, de 8 e 12 anos, perguntavam por que o pai não sorria mais. Até que numa tarde de quarta-feira, Ana voltou do trabalho com um folheto na mão. Henrique, a minha colega, falou de uma igreja que ajuda pessoas como a gente. Eles falam que Deus pode mudar qualquer situação, não importa quão ruim esteja. Vamos tentar? Não temos mais nada a perder. Henrique relutou. Ele nunca tinha sido de igreja. Mas naquela noite, quando mais uma crise o acordou às 3 da manhã, ele olhou para o folheto jogado na mesa. Igreja Universal do Reino de Deus, aqui Deus responde. Algo dentro dele disse, vá. No domingo seguinte, Henrique entrou na Universal da Lapa com Ana. O lugar estava cheio. O som dos louvores era forte, as pessoas cantavam com as mãos levantadas e no altar, um pastor falava com uma autoridade que Henrique nunca tinha visto. Deus não é Deus de derrota. Ele é Deus de milagres. Quem aqui está em uma batalha financeira, levante a mão, gritou o pastor. Henrique hesitou, mas Ana puxou seu braço para cima. Quando o pastor chamou os que queriam oração para a frente, Henrique sentiu um frio na espinha. O que eu estou fazendo aqui? Mas algo o impulsionou. Ele foi. No altar, o pastor colocou a mão em sua cabeça e começou a orar com uma força que parecia sacudir o ar. Em nome de Jesus, eu quebro toda maldição de pobreza, todo espírito de derrota, toda amarração financeira na vida desse servo de Deus. O sangue de Jesus o purifica agora. Henrique sentiu algo estranho, como se uma corrente se rompesse dentro dele. As lágrimas vieram sem controle. Na saída, uma irmã da igreja lhe entregou um frasco de óleo ungido. Ungir as portas da sua casa, o seu negócio, e orar todos os dias. Deus vai agir, disse ela. Henrique guardou o frasco no bolso, ainda cético, mas com uma pequena esperança acesa. Naquela noite, Henrique não teve pesadelos. Pela primeira vez em meses, dormiu em paz. No dia seguinte, o pastor ligou para ele. Henrique, Deus tem um propósito para sua vida. Você precisa participar da corrente de libertação nesta sexta-feira. E traga sua oferta de fé. Não é o valor que importa, é a sua fé. Henrique olhou para a carteira vazia. Tudo que tinha eram R$80 guardados para o gás. Mas algo dentro dele disse, Na sexta-feira, na corrente, o pastor falou sobre a fogueira santa de Israel, um momento de quebra de maldições através da oração e da oferta. Henrique colocou aqueles R$80 no envelope e entregou. Enquanto o pastor orava, ele sentiu como se uma mão invisível tirasse um peso das suas costas. Deus está te libertando agora, gritou o pastor. Henrique caiu de joelhos e chorou. 3 dias depois, Henrique recebeu uma ligação do banco. Era sobre a dívida. Senhor Henrique, houve um erro no nosso sistema. Sua dívida foi recalculada e com os juros abusivos, o juiz determinou que o valor seja reduzido para R$30 mil, parcelados em 60 vezes sem juros. Henrique não acreditou. Como assim? Foi uma ação coletiva, seu caso foi incluído, explicou a atendente. Ele desligou o telefone tremendo. Mas não parou por aí. Na semana seguinte, um antigo cliente, que devia R$15 mil a Henrique há anos, apareceu na porta da sua casa. Henrique, Deus me tocou o coração. Não podia dormir enquanto não quitasse essa dívida com você. Henrique abraçou o homem sem palavras. Em um mês, ele reabriu a oficina em um ponto melhor, com o empréstimo de um irmão da igreja que acreditou nele. As crises noturnas desapareceram. Ana voltou a sorrir. Os filhos brincavam de novo com o pai. No culto de testemunho, Henrique subiu ao altar com a família. Eu vim aqui desempregado, endividado, com medo até de dormir. Mas Deus, através desta igreja, me libertou. Não foi sorte, não foi coincidência, foi o poder de Deus. Os pastores oraram, eu dei minha oferta de fé, participei das campanhas, e Deus abriu portas que nenhum homem poderia abrir.
O pastor abraçou Henrique e disse ao microfone: "Isso é a Igreja Universal. Aqui não importa quão fundo você esteja, Deus te levanta. Mas você precisa crer, precisa agir, precisa ser fiel nos dízimos e ofertas, porque a fé sem obras é morta." A lição que ficou. Hoje Henrique é um homem diferente. Ele aprendeu que a fé não é só acreditar, é lutar, é ir à igreja mesmo quando tudo parece perdido, é dar a oferta mesmo quando parece não ter, é participar das vigílias, das correntes, das campanhas, porque é ali que Deus age. Muitas pessoas dizem que Deus não faz milagres hoje. Eu digo: venham à Universal. Venham ver o que eu vi, venham sentir o que eu senti. Porque aqui Deus não é uma teoria, Ele é real. E quando você coloca sua fé nele, através desta obra, Ele muda tudo. Minha vida é a prova. E toda vez que Henrique unta as portas de sua casa com o óleo sagrado, ele lembra: Deus não desiste de ninguém. Basta você não desistir dele. O milagre que não parou. Mas a história de Henrique não terminou ali. Porque quando Deus começa a agir, Ele não faz pela metade. Alguns meses depois do milagre do emprego, algo ainda maior estava por vir. Sua esposa, Ana, havia sido diagnosticada com uma doença grave nos rins. Os médicos falavam em diálise, em listas de transplante, em anos de tratamento. As contas do hospital já estavam se acumulando, e o medo voltou a bater a porta. Mas Henrique não esqueceu a lição que havia aprendido: Deus não desiste de ninguém. Naquela noite, ele foi à igreja com Ana, mesmo fraca e com dores. O pastor orou por ela, ungiu sua testa com o óleo da fé e declarou: em nome de Jesus, este corpo será restaurado. Os rins funcionarão como novos, porque o Senhor é o médico dos médicos. Henrique seguiu crendo, mesmo quando os exames continuavam ruins. Ele não deixou de levar Ana às campanhas, não deixou de ofertar, não deixou de clamar. Até que em uma manhã de domingo, durante o culto de libertação, algo extraordinário aconteceu. Ana sentiu uma queimação forte nas costas, como se fogo corresse por seu corpo. Ela caiu no chão, chorando, enquanto o pastor e os obreiros oravam com mais intensidade. Quando se levantou, a dor havia sumido. Totalmente. No dia seguinte, os exames mostravam o impossível: seus rins estavam normais. Completamente curados. Os médicos não tinham explicação. Mas Henrique e Ana sabiam: era Deus. Era a fidelidade. Era a Igreja Universal sendo o canal da bênção. A família que virou testemunho. Hoje, o casal não só frequenta a Universal, eles servem. Henrique é obreiro, Ana faz parte do grupo de intercessão. Sua casa, que já foi um lugar de desespero, agora é um ponto de oração. Todo mês, eles recebem pessoas que precisam de um milagre, contam sua história e oram com fé. Muitas vezes as pessoas pensam que o milagre é só dinheiro, só saúde, só solução para um problema, diz Henrique, com os olhos brilhando. Mas o maior milagre foi Deus nos ensinar a confiar nele. Antes, a gente vivia no medo. Hoje, a gente vive na fé. E isso não tem preço. E toda vez que alguém pergunta como eles conseguiram vencer, a resposta é sempre a mesma: foi na Universal. Foi na obediência. Foi na fé que não desiste. Porque Deus não mudou. Ele ainda faz o que fez nos tempos da Bíblia, e Ele usa esta igreja para transformar vidas. Basta você dar o primeiro passo. Basta você crer de verdade. A história de Henrique e Marisa não parou por aí. O milagre que começaram a viver se espalhou como um rio que transborda, alcançando até quem eles nem imaginavam. Um dia bateu na porta deles uma mulher chamada Ana, desolada. Ela carregava nas mãos um envelope amassado com um aviso de despejo e nos olhos, o peso de 3 filhos para criar sozinha. Ouvi dizer que aqui tem gente que ora e Deus responde, ela disse, com a voz trêmula. Henrique não hesitou. Entre, irmã. Deus não vai te deixar na mão. Naquele mesmo dia, eles foram juntos à Universal. Ana não tinha nem R$ 20 no bolso, mas o pastor orientou: faça a corrente do óleo. Unga sua casa, seus filhos, e declare que Deus é o dono de tudo. Ela obedeceu mesmo sem entender muito. Na semana seguinte, o dono do imóvel onde ela morava apareceu com uma notícia inesperada: mudei de ideia. Você pode ficar. E ainda vou reduzir o aluguel pela metade. Ana chorou no chão da igreja: Deus viu minha aflição. Mas o que mais marcou Henrique e Marisa foi o caso do Júnior, um jovem viciado em drogas que chegava na casa deles só para pedir comida. Um dia, Marisa olhou nos olhos dele e disse: filho, você não precisa disso. Deus tem um plano para você. Levarão-no à Universal, onde ele participou da campanha dos 70 dias de jejum. Não foi fácil, as crises de abstinência vieram fortes, mas a cada reunião, ele sentia uma força nova. No 21º dia, ele sonhou com um anjo que lhe disse: você está livre.
Acordou suando, mas com uma paz que não sentia há anos. Hoje Júnior é obreiro na igreja e ajuda outros dependentes químicos a encontrarem a mesma libertação. Cada vida que muda aqui é como se Deus nos dissesse: vocês confiaram em mim, e eu não falhei, conta Marisa, enquanto arruma a sala para mais um encontro de oração. Na parede, agora fotos de dezenas de pessoas que passaram por ali e receberam seu milagre. Um casal que quase se separou e hoje renovou as promessas. Uma moça que estava paralítica e voltou a andar. Um homem que conseguiu um emprego depois de 2 anos desempregado. Henrique sempre repete uma frase que ouviu do Bispo Macedo: Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. E eles sabem que foram escolhidos não por serem especiais, mas por terem dito sim, quando tudo parecia perdido. Agora, toda vez que sobem ao altar para dar seu testemunho, as lágrimas rolam não só dos olhos deles, mas de quem os ouve. Porque a história deles não é só sobre um milagre, é sobre uma corrente de milagres que não para de fluir. E o convite está sempre de pé. Se você está lendo isso e pensa que não tem mais jeito, venha. Deus está te esperando na Universal. O seu milagre pode começar hoje. Naquela mesma noite, enquanto Henrique e Marisa saíam da igreja, uma mulher chamada Ana os abordou com os olhos cheios de lágrimas. Ela segurava com força um papel amassado, uma conta médica que não tinha como pagar. Eu não aguento mais, confessou, a voz quebrada. Meu filho tem apenas 5 anos e precisa de uma cirurgia urgente. Os médicos dizem que se não operar em uma semana, ele pode perder a visão. Henrique não hesitou. Colocou a mão no ombro dela e disse com firmeza: Ana, você não está sozinha. Deus já providenciou a solução. Vamos orar agora mesmo. Ali mesmo, no estacionamento da Universal, eles se ajoelharam. Marisa segurou as mãos de Ana enquanto Henrique clamava: Senhor, o Senhor que abriu os olhos do cego Bartimeu, que multiplicou pães para milhares, que ressuscitou Lázaro, agora abre o caminho para este milagre. Em nome de Jesus, a providência chega antes do prazo. 3 dias depois, Ana voltou à igreja correndo com o filho no colo. O menino, que antes mal enxergava, piscava surpreso com as luzes do templo. O hospital ligou hoje, ela gritava entre soluços. Uma ONG pagou toda a cirurgia, e os médicos disseram que a visão dele está se recuperando mais rápido do que o esperado. O auditório explodiu em glórias. Mais um nome foi adicionado à lista de milagres daquele altar, mas a corrente não parou por aí. Na semana seguinte, um jovem chamado Carlos entrou arrastando os pés, o rosto marcado pela derrota. Havia perdido tudo no vício, a família, o emprego, a dignidade. Já tentei de tudo, ele murmurou ao pastor. Reabilitação, promessas, força de vontade, nada adiantou. O pastor sorriu e apontou para o altar. Você já tentou Jesus? Carlos aceitou o desafio. Começou a frequentar as reuniões de libertação, a jejuar, a clamar pelo sangue de Cristo sobre sua vida. Nas primeiras semanas, as tentações vinham fortes, mas ele se agarrou à palavra como um náufrago a uma tábua. Até que, numa sexta-feira à noite, durante a Santa Ceia, algo mudou. Foi como se uma corrente se quebrasse dentro de mim, ele contou depois, os olhos brilhando. Senti uma paz que nunca tinha sentido. Saí dali e joguei fora tudo que me prendia ao passado. Hoje Carlos é um obreiro na Universal. Sua ex-mulher, que já havia desistido, voltou para casa depois de vê-lo transformado. Não foi magia, foi milagre, ele repete sempre. Deus não só me tirou do buraco, ele me deu um propósito. E assim, a cada reunião, novas histórias se somam às outras. A dona de casa que descobriu um câncer em estágio avançado e após 3 meses de oração e fé, ouviu do médico: não entendo, mas os exames não mostram mais nada. O casal que não conseguia ter filhos e hoje abraça gêmeos. O empresário à beira da falência que recebeu uma proposta inesperada no mesmo dia em que entregou seu negócio a Deus. Henrique e Marisa já não contam mais os milagres, eles vivem deles. Toda vez que alguém pergunta como tudo isso é possível, Henrique aponta para o altar e responde: é simples. Aqui a gente não ora por milagres. A gente ora com fé e os milagres acontecem. Porque Deus não muda. O que muda é a gente quando decide confiar nele de verdade. E o convite continua ecoando mais forte a cada dia, não importa o tamanho do seu problema, nem há quanto tempo você sofre. Na Universal, Deus está escrevendo histórias novas. A sua pode ser a próxima. Venha! O milagre já está a caminho. Naquela mesma semana, enquanto Henrique e Marisa compartilhavam seu testemunho no púlpito, uma mulher chamada Ana Clara sentou-se nos últimos bancos da igreja, com as mãos trêmulas e o coração apertado. Ela havia chegado ali depois de meses ouvindo os relatos de transformação que circulavam entre seus colegas de trabalho.
Mas, diferente dos outros, Ana Clara não vinha com esperança, vinha com desespero. Seu filho Pedro, de apenas 7 anos, estava há 2 meses internado em estado grave. Os médicos tinham dado o veredicto final: ele não vai resistir à próxima infecção. Preparem-se. As palavras ecoavam em sua mente como uma sentença. Ela já havia tentado de tudo: hospitais particulares, remédios importados, até promessas a santos que nunca ouvirá falar. Nada adiantara. Até que, na véspera, uma amiga lhe disse: Ana, você já tentou a Universal? Lá, Deus ainda faz o que a medicina não pode. Ela veio sem acreditar, mas veio. Enquanto o bispo falava sobre a fidelidade de Deus, Ana Clara sentia as lágrimas queimando seus olhos. Não era choro de tristeza, era algo diferente, uma mistura de raiva e medo. Por que Deus permitiu isso? Por que agora? Mas então, como se alguém tivesse ouvido seus pensamentos, o bispo interrompeu a mensagem e apontou diretamente para ela. Tem alguém aqui que está prestes a desistir, alguém que acha que Deus esqueceu do seu filho. Mas eu te digo, o Senhor não esquece de ninguém. Ele está vendo suas lágrimas neste exato momento, e hoje mesmo, ele vai mudar a sua história. Ana Clara sentiu um arrepio. Não era coincidência. Ela se levantou, quase sem forças, e caminhou até o altar. Ao ajoelhar-se, não conseguiu pronunciar palavras, apenas soluços. Mas o Espírito Santo sabia o que ela precisava dizer. O bispo impôs as mãos sobre sua cabeça e orou com uma autoridade que ela nunca havia visto. Em nome de Jesus, eu determino que a morte recue, que a doença saia desse corpo agora, que os órgãos de Pedro sejam restaurados e que amanhã, quando os médicos o examinarem, só encontrem saúde. Naquela noite, Ana Clara voltou para o hospital com uma paz que não fazia sentido. Os enfermeiros, acostumados a vê-la chorando, estranharam seu rosto sereno. Ela não explicou. Só sussurrou para Pedro, já dormindo: Mãe trouxe uma promessa para você, meu amor. No dia seguinte, a equipe médica entrou no quarto com expressões sérias, preparados para mais uma rodada de más notícias. Mas quando os aparelhos começaram a apitar, os olhos dos médicos se arregalaram. Os níveis de oxigenação de Pedro, que antes mal passavam de 70%, saltaram para 98%. A infecção que resistia a todos os antibióticos já havia sumido. Os rins, que começavam a falhar, voltaram a funcionar normalmente. Em menos de 24 horas, o menino que estava à beira da morte abriu os olhos, sorriu fraco e pediu: Mãe, eu tô com fome. Os médicos não tinham explicação. Os exames não mentiam. Pedro estava curado. Completa e inexplicavelmente curado. Quando Ana Clara voltou à Universal no domingo seguinte, não foi sozinha. Pedro, ainda pálido mas cheio de vida, seguiu ao seu lado, apertando sua mão. Ao subirem ao altar, a igreja inteira explodiu em aplausos e lágrimas. O bispo abraçou o menino e declarou: Este é mais um sinal de que Deus não mudou. Ele ainda opera milagres hoje, como operava nos tempos da Bíblia. A única coisa que ele espera é que a gente creia. Ana Clara, que chegará sem fé, agora não conseguia parar de falar do poder de Deus. Eu quase desisti, ela confessava entre lágrimas. Mas Deus não desistiu de mim. Ele me provou que quando a gente entrega o impossível nas mãos dele, o impossível vira testemunho. E assim, mais uma história se juntava àquelas que já enchiam os corações na Universal. Histórias de vidas ressuscitadas, não só no corpo, mas na alma. Porque o verdadeiro milagre não era apenas a cura de Pedro, era a transformação de uma mãe que aprendeu que mesmo quando tudo parece perdido, Deus está apenas começando a agir. O convite continua de pé. Não importa se você chegou aqui cheio de dúvidas como Ana Clara, ou se já está cansado de lutar sozinho. Na Universal, Deus não olha para o tamanho do seu problema, Ele olha para o tamanho da sua fé. E quando você decide confiar, Ele move céus e terra para te mostrar que para Ele nada é impossível. Sua história pode ser a próxima. O milagre já está a caminho. Basta você dar o primeiro passo. O milagre que não acabou no altar. Quando Pedro abriu os olhos, não foi apenas a luz da igreja que o cegou, mas a certeza de que algo dentro dele havia renascido. Os médicos que antes balançavam a cabeça com desdém, agora se calavam diante dos exames imaculados. O tumor que devorava seu corpo havia desaparecido como neve ao sol. Mas o verdadeiro milagre estava no abraço apertado de Ana Clara, cujas lágrimas já não eram de dor, mas de gratidão. Ela entenderá finalmente que Deus não havia se esquecido dela, apenas escolhera o momento perfeito para revelar seu poder. Naquela noite, enquanto a família se reunia em casa, Pedro, ainda fraco, pegou a Bíblia que Ana Clara guardava na gaveta, empoeirada pelo desuso. Mãe, você disse que Deus só age quando a gente acredita. Mas e se a fé for como uma semente?
Às vezes a gente enterra ela no chão das nossas lágrimas, achando que morreu, até o dia em que brota. Sua voz, antes rouca pela doença, soava firme. Ana Clara sorriu, compreendendo. O milagre não era só a cura do filho, mas a restauração da sua própria esperança. A lição que ficou: Deus não precisa de condições perfeitas para agir. Ele usa as nossas imperfeições como vasos. Ana Clara chegou à igreja arrasada com mais perguntas do que respostas, mas descobriu que a fé não é a ausência de dúvidas, e sim a coragem de entregá-las a quem já sabe o final da história. Pedro, por sua vez, aprendeu que os milagres não são apenas para os fortes na fé, mas para aqueles que, mesmo trêmulos, estendem as mãos e dizem: Aqui estou, Senhor. Faça em mim conforme a tua vontade. O convite que permanece. Hoje, essa história é um eco para você que lê estas palavras. Talvez seu impossível tenha outro nome, uma doença, uma dívida, um coração partido. Mas se Ana Clara e Pedro puderam testificar que nas mãos dele, o impossível vira testemunho, por que você não poderia ser o próximo? Deus não mede milagres por mérito, Ele os derrama por misericórdia. O altar ainda está lá, a oração ainda tem poder. E a história da sua vida? Ela pode estar prestes a virar o capítulo mais bonito. Basta você dar o primeiro passo.